Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a presença de todos. Vamos dar início à 12ª sessão ordinária de 24 de agosto de 2016. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhati Barreto. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da 11ª sessão ordinária de 10/8 de 2016. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 11ª sessão ordinária do ano de 2016. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim e o de segunda secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou a todos e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Constando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença, atingindo o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, iniciando os trabalhos pela ordem do dia. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da nona sessão ordinária de 8 de junho de 2016. Colocada em discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em votação, a ata da nona sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Após o presidente solicitou a segunda secretária que fizesse a leitura da ata da 10ª sessão ordinária de 21 de junho de 2016. Colocada em discussão, usou a palavra o vereador José Carlos da Cruz para dizer que a ata foi bem redigida, porém, ressaltou que em pareceres emitidos pelas comissões constava assinatura divergente, solicitando ao presidente que sanasse referidas falhas. Com a palavra, o presidente disse que iria ouvir o áudio. Em caso constatado, erro seria sanado. Vide áudio. Colocada em votação, a ata da 10ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária de 22 de junho de 2016. Colocada em discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em votação, a ata da 4ª sessão extraordinária foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da ata da 5ª sessão extraordinária de 1 de julho de 2016. Colocada em discussão, usou a palavra o vereador José Cruz para se abster de votar por não estar presente à sessão. Pedido acatado pelo presidente, também usou a palavra o vereador Ronaldo para se abster de votar. A vereadora Silvana também se absteve de votar. Vide áudio. Colocada em votação, a ata da 5ª sessão extraordinária foi aprovada por 5 votos favoráveis e 3 abstenções. Ato contínuo. O presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do requerimento número 010/2016, de autoria do vereador Jairo. Colocado em discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em votação, o requerimento número 010/2016 foi aprovado por unanimidade. O presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de resolução número 01 de 2016, que julga recurso administrativo. Após o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do ofício
do Tribunal de Contas, número 1001/2016, referente às contas da Prefeitura Municipal, exercício de 2014. Não havendo mais matéria, o presidente declarou encerrado o expediente e suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciada a sessão, na ordem do dia, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a segunda chamada dos vereadores. Constatada a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença, o presidente declarou aberta a ordem do dia. Na sequência, o presidente deu início aos trabalhos pela ordem do dia e solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 014/2016, do parecer emitido pelas comissões permanentes. E, inicialmente, a primeira secretária fez a leitura da emenda do projeto de lei, usou a palavra o vereador Ronaldo para solicitar que fosse lido o projeto na íntegra, tendo em vista que a família do homenageado não estava presente. Quando da leitura do projeto, o presidente solicitou que fosse lido apenas a exposição de motivos. Concordou o vereador Ronaldo. Após a segunda secretária, fez a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Justiça e Redação, datado de 6/7/2016, assinado pelos vereadores José Carlos da Cruz, José Aparecido Mendes Ramos, membro, e Pedro Fiuza, relator, e que conclui pela aprovação do projeto de lei colocado em discussão. Usou a palavra o vereador Ronaldo Cruz para dizer que referido projeto tratasse de homenagem e pede apoio aos pares para aprovação, vide áudio. Usou a palavra o vereador Jairo para parabenizar a homenagem, vide áudio. Colocado em votação, o projeto de lei número 014/2016 foi aprovado por unanimidade. O presidente usou a palavra para dizer que houve uma alteração na pauta e explicou que o motivo se dava em função de protocolo junto à Câmara Municipal, onde a empresa Botaro e Ribeiro, Sociedade de Advogados, informou não ter elaborado as minutas de pareceres da comissões permanentes, tendo em vista não ter sido instalada oficialmente a elaborar referidos pareceres. Diante das acusações e insinuações dos vereadores Ronaldo, José Carlos da Cruz e Silvana, levada aos autos do mandado, segurança e representação no Ministério Público de Mirassol, onde aduzem que a assessoria jurídica Eliana Botaro Ribeiro age de ofício elaborando parecer sem ser solicitada pelas comissões, porém, sem se furtar de suas obrigações, somente elaborará pareceres mediante solicitação por escrito, regida pelos interessados. Vide áudio. O presidente, em auto contínuo, usou a palavra para dar explicações quando ocorrido e ainda pediu desculpa aos professores porque, pelo impasse, não houve possibilidade de elaboração dos pareceres, garantindo que, na próxima sessão, iria dar andamento à tramitação do projeto de lei, vide áudio. Não havendo mais matéria na ordem do dia, o presidente declarou aberto o uso da tribuna. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 10 de agosto de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado.
Solicita a segunda secretária que faça a leitura da moção número 04/2016, de autoria dos vereadores Ronaldo e Silvana. Moção de pesar número 004/2016. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, Ronaldo de Oliveira Santos e Silvana de Fátima Talhate Barreto, vereadores desta Igreja Casa Legislativa, dispensadas as formalidades regimentais, apresenta esta moção de pesar às nobres famílias Brigatti C, pelo triste falecimento do senhor Aquiles Lúcio Brigatti, aos 78 anos de idade, ocorrido em 23 de junho de 2016, neste município. Foi com profunda consternação que o povo mirassolandiense recebeu a notícia do falecimento do senhor Aquiles Lúcio Brigatti, ilustre e querido filho de Mirassolândia. Aquiles, como era conhecido por todos, casou-se com Maria Aparecida Seco Brigatti, em 29 de outubro de 1967. Da união nasceram os filhos Adriana Seco Brigatti, José Alfredo Brigatti e Joubert Brigatti. Ainda muito jovem, ele se dedicou à profissão de alfaiate, mas sempre com o pé no campo. Logo deixou a alfaiataria para se tornar um agropecuarista, seguindo a tradição da família. Porém, com muito trabalho e dedicação, se firmou na atividade, onde alcançou muito sucesso. Aquiles, para quem não conhecia de perto, tinha a impressão de que era uma pessoa fechada, de difícil convivência. Tinha cara de bravo, quando, na verdade, era uma pessoa dócil, bem-humorada. Tinha um coração bondoso, nunca negava a mão amiga ao necessitado. Era muito respeitado por todos, tinha grande apreço pelos amigos e um grande amor pela família. Excepcional marido, pai e avô. Ele e sua esposa Mariquinha, como era conhecida entre nós, gostavam muito de dançar. Além de gostar, tinham muito talento, pois exerciam a parte com perfeição e maestria. Acompanhava com agilidade os mais variados ritmos, o que encantavam a todos que tiveram o prazer, a satisfação de vê-lo nos salões de bailes. O casal representou o nosso município em várias edições dos Jogos Regionais do Idoso, conseguindo honrosos lugares na competição. São detentores de medalhas, acontecimentos que ajudou a levar o bom nome de Mirassolândia por onde passaram. A presente deve ser a dignidade e honra à memória do senhor Aquiles Lúcio Brigatti, cidadão cumpridor dos seus deveres, pela maneira ímpar que conduziu a sua vida. Sem dúvida, colaborou muito com o desenvolvimento do nosso município. Nossas condolências familiares e orações ao falecido. Pede-se, após a oitiva e presente, seja aprovada pelo colendo plenário e se dê conhecimento à esposa e aos filhos, enviando-lhes cópias da proposição aos demais familiares e amigos, fixando como de costume. Plenário Walter Lima, 15 de agosto de 2015. Ronaldo de Oliveira Santos, vereador. Silvana de Fátima Talhate Barreto, vereadora. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente, agradecer a presença da família e dizer que essa moção não vai diminuir nem a dor e nem a perca da família, mas é uma simples maneira de homenagear a memória de um mirassolandiense que tanto lutou e tanto contribuiu pelo desenvolvimento da nossa cidade. Desde a fundação da cidade, teve sempre presente. Então, eu peço aos nobres o apoio para que a moção seja aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Queria cumprimentar também a todos os familiares, deixar aqui os meus sentimentos e dizer que essa é uma pequena homenagem diante do grande legado que o senhor Aquiles nos deixou.
Pela ordem, senhor presidente, também gostaria de deixar aqui, mais uma vez, com satisfação mesmo, quero parabenizar a vereadora e o vereador por esta moção, que é o mínimo que nós podemos também estar dizendo, né? A grande família. Como disse o vereador, a gente dizendo e falando não ameniza a dor, mas é o mínimo que nós podemos fazer. Eu também gostaria de dizer à família, os pesares da Câmara Municipal e dizer que o nome do Suaquiles vai ficar na história do nosso município. A dor, com o tempo, passa, mas a memória, com o nome do Suaquiles, eu tenho certeza que nunca. Então, nossos sentimentos da Câmara Municipal de Mirassolândia a todos da família. Coloque única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 015/2016, que altera o artigo da Lei Municipal 917, de autoria do vereador Ronaldo. Dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 907/2000 e das outras providências. Terezinha Rodrigues Lima, prefeita do município de Mirassolândia, comarca de Mirassol, estado de São Paulo, no uso pleno de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 917/2000 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada EMEI, Escola Municipal de Ensino Infantil. Prefeito Paulo Roberto Gomes Barreto. A atual EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil Mônica Cebolinha, localizada na rua Jaime Garcia Pereira, número 739, Centro, no município de Mirassolândia. Artigo 2º. Fica a Prefeitura Municipal obrigada a dar publicidade à lei, comunicando à Coordenadoria Municipal de Educação e Cultura, direção das escolas municipais e estadual, creche e os outros órgãos integrados no município. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Plenário, Prefeito Walter Lima, 18 de agosto de 2016. Ronaldo de Oliveira Santos, vereador. Exposição de motivo. Paulo Roberto Gomes Barreto, nascido aos 18 de agosto de 1959, filho de Augusto Gomes Barreto, farmacêutico, e de Antônia da Silva Barreto, professora, irmão de Antônio Augusto Gomes Barreto, casado com Silvana de Fátima Talhates Barreto. Da união nasceram as filhas Ana Carolina Barreto e Ana Paula Barreto. Uma cidade cresce, se desenvolve, enriquece, se fortalece e se torna a nossa cidade quando existe a participação de cada cidadão que nela mora, pois a cada um cabe fazer a sua parte no erguer as paredes do progresso e do destino de todos que nela residem. Paulo Barreto, como era conhecido por todos os conceituado dentro deste processo de crescimento de nosso município e que se fez a sua parte como cidadão, inserido em seu meio, começou a trabalhar ainda muito jovem, foi responsável e às vezes atendia como frentista no único posto de gasolina de Mirassolândia, Alto Posto Ponde. Formou-se em administração, foi funcionário do Banco Bradesco, onde chegou ao cargo de subgerente. Trabalhou efetivo na Prefeitura Municipal de Mirassolândia como agente administrativo. Começou na vida política
muito cedo. Foi vice-prefeito durante o mandato do prefeito David Pavanetti, de 1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996. Em 2001, Paulo Barreto foi eleito prefeito municipal de Mirassolândia, São Paulo, tendo como vice-prefeito Odécio Bosquese. Fez um mandato voltando para o setor social, sem deixar de cuidar de outros setores. Governou de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004. Paulo Barreto era pessoa sensível às novas amizades. Prezava muito as que já faziam parte de sua vida. Era de bem, como todos gostavam de pescaria, era contador de causas e de piada, como poucos. Colecionava fotos que reproduzia o seu dia a dia com a família, com os amigos, da pescaria e do que acontecia na cidade que amava, Mirassolândia. Amava tanto a sua cidade e o seu povo que abdicou-se uma carreira promissora no Banco Bradesco, pois já era subgerente da agência de Mirassol, sendo que na próxima promoção que se aproximava o levaria para terra distante da sua. Sem ponderar, deixou a carreira promissora para ficar com a família, os amigos e sua querida Mirassolândia. Para tanto, nessa sessão estamos prestando uma homenagem, perpetuando a memória de um cidadão mirassolendense, comprometido com a terra e com seu povo. Em 29 de outubro de 2015, Deus levou-o para junto de si. O homem se vai, mas o seu legado fica entre nós e deve ser lembrado e respeitado diante do vulto. Paulo Barreto, a presente homenagem se torna exígua, porém é a maneira de perpetuar a sua memória na história do município quando passadas muitas gerações, os mirassolandenses e os alunos da IMEI, prefeito Paulo Roberto Gomes Barreto, saberão a história da pessoa que empresta o seu honroso nome à instituição. O pequeno relato diante dos grandes feitos de Paulo Roberto Gomes Barreto se torna modesto. Parabenizo a família Barreto por ter na sua história um grande homem para servir de exemplo. Parabenizo as filhas por saber que tem o DNA de alguém que fez e deixou a sua marca. Parabenizo os familiares e que siga sempre os ensinamentos e exemplo deixando por Paulo Roberto Gomes Barreto. Em tese, a cidade, por meio dos seus representantes legais, que não eterniza a memória dos seus filhos, é uma cidade sem história, que acaba se perdendo no tempo e fadada à ruína do seu fim. Diante da nobre intenção, peço aos ilustres edis a aprovação da presente proposição, para que junto possamos prestar essa merecida homenagem, dando o nome à instituição EMEI, prefeito Paulo Roberto Gomes Barreto. Desta forma, perpetuando a sua memória para sempre. Plenário, prefeito Walter Lima, 18 de agosto de 2016. Ronaldo de Oliveira Santos, vereador. Remeto o referido projeto às comissões para elaboração de parecer. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos.
Reinicio a sessão e solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Calhate Barreto. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 14/2016. Dispõe sobre denominação do Centro Odontológico e das outras providências. Coloque em segunda discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 04/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Dispõe sobre alteração do artigo 85 da Lei Complementar Municipal número 021/2011 e da outras providências. Comissão de Redação e Justiça, Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer conjunto. Projeto de Lei Complementar número 4/2016, autoria Executivo Municipal. Assunto: alteração do artigo 85 da Lei Complementar Municipal número 021/2011. Exposição da matéria. Trata-se de um projeto de lei complementar número 4/2016, da autoria da prefeita Terezinha Rodrigues Lima, que dispõe sobre a alteração do artigo 85 da Lei Complementar Municipal número 21/2011, com regulamentação dada pela Coordenadoria Municipal de Educação. Conclusões dos relatores. No que toca a competência para a propositura do projeto, está ela dentre aquelas atribuída ao Executivo por força do artigo 4º, inciso 1, da Lei Orgânica. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. O projeto apresenta-se formal e materialmente constitucional, na medida em que regulamenta as atribuições de classe e aula serão realizadas antes do início de cada ano letivo, com regulamentação dada pela Coordenadoria Municipal de Educação, em atenção à inscrição, classificação, datas, locais, horários, etc., respeitando critérios elencados no quadro que faz parte do artigo do projeto de lei complementar. Concluímos assim que o projeto é legal e constitucional, inexistindo óbice a sua aprovação. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, as comissões de Redação e Justiça, Educação, Saúde e Assistência Social opinam pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei complementar número 4/2016. Mirassolândia, São Paulo, 24 de agosto de 2016. Presidente da Comissão de Justiça, José Carlos Cruz. José Aparecido Mendes Ramos, membro. Pedro Fiuza, relator. Pedro Fiuza, presidente da Comissão Educação, Saúde e Assistência Social. José Carlos Cruz, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Antes de encerrar a ordem do dia, eu gostaria de perguntar aos senhores vereadores se todos estão dispostos a gente fazer uma sessão extraordinária, na qual será votado o projeto 04/2016. O projeto de decreto legislativo número 1 saiu da pauta? Saiu por causa do parecer. O senhor secretário esqueceu de passar para os membros para que fosse feito o parecer. Até o outro ele passou até para o senhor, né, José Carlos? E esse ele ficou sem fazer.
que será feito na próxima sessão. Então, ficam os senhores convocados para a próxima sessão extraordinária número 7, logo após o término desta. Não havendo mais matéria na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna. O vereador que desejar pode usar. Pela ordem, presidente. Quero aqui cumprimentar a todos, meu boa noite, estão presentes, e fazer um pequeno esclarecimento que ocorreu na sessão passada, quanto à empresa Botaco alegou, fez alegações, e aquelas alegações procedem, porque essa empresa se encontra aqui na Câmara, presta serviço aqui na Câmara, desde 2006, que foi contratada por mim quando eu era presidente. E nunca precisou de um membro de alguma comissão pedir para fazer algum parecer, porque já estava incluso dentro do contrato feito, porque toda assessoria jurídica tem que prestar toda a assessoria jurídica. E nunca houve isso. Então, achei até estranho, porque eu não precisava pedir para fazer parecer. Até aquele dia mesmo foi feito um parecer, assinei na hora da sessão, e tudo bem, mas e não é por causa do parecer, porque a assessoria jurídica emite os parecer, mas os membros de comissões não são obrigados a concordar. Na hora, se não concordar, não é obrigado a assinar o parecer. E tem no caso, o presidente, a Câmara, pode não, é obrigado a contratar um outro jurídico para emitir o parecer da forma que o membro da comissão queira. Então, eu quero esclarecer isso aí, também ficou, os professores achou que foi eu o culpado, mas não teve nenhuma culpa nossa. Tá? Eu quero levar o conhecimento de todo. Porque o parecer, a assessoria jurídica já está incluso tudo. O membro de comissão não é obrigado a concordar, tá bom? Obrigado. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos, da família Brigata, da família Seco, dos nobres munícipes que vieram nessa sessão hoje, por causa da moção do Soaquiles e pela a votação do quadro de atribuições dos professores. Só que eu vim à tribuna aqui, foi só para esclarecer um acontecimento, que tem uma representação tanto no Ministério Público quanto na Justiça, que o senhor vereador José Carlos Cruz, um dia de segunda-feira, pegou o telefone junto com o secretário e ligou pedindo para mim a minuta do parecer das comissões. A mesma minuta que o senhor vereador, junto com o Ronaldo e a Silvana, que fez a representação contra o presidente, ele pegou essa minuta, sem assinatura de nenhum membro, e mostrou para o juiz, que na qual ele falou para o juiz que o presidente da Câmara estaria usando o parecer sem assinatura de ninguém para que seja aprovado, que no caso foi o projeto do perímetro urbano. É isso que eu gostaria de esclarecer, que o senhor bem sabe o que é, e o motivo, senhor vereador, que na qual a assessoria jurídica está se prevalecendo desse direito, que na qual ela só fez isso com autorização e com o pedido do Ministério Público, que falou que estaria, talvez até usando de má fé, os pareceres. Então pediu, no caso, para a doutora comunicasse os senhores vereadores que fizesse o pedido formalmente, para que ficasse documentado. E que na qual, isso já aconteceu nessa Câmara aqui, que todos os senhores vereadores são conhecimento dos senhores. É o que eu gostaria de dizer. Pela ordem. Se teve alguma coisa que o promotor pediu, ela não esclareceu para nós, não mostrou nada desse documento que ele solicitou que fosse feito. Então, teria que ter encaminhado as comissões, falar, tá aqui, isso é uma ordem do Ministério Público, né? Mas até hoje eu não vi esse comunicado do Ministério Público. Tá? Então, eu desconheço isso aí. Se houve isso aí, eu desconheço. Para encerrar o assunto, os autos, se alguém da população quiser saber, está aqui, ó. Está aqui na Câmara,
que na qual o senhor tem o conhecimento, senhor vereador. E sabe que isso que o Ministério Público pediu para a advogada não foi dentro de documento, foi uma conversa informal. Bem, vereador. Pela ordem. Desde que foi usado o meu nome aqui também, nós fizemos sim uma representação, mas um assunto que não tinha nada a ver com esse, né, agora da educação. E a gente tem conhecimento sim dos autos, e nos autos a gente não tem isso. Não vi em momento algum o promotor falando que para a assessoria jurídica deixar de fazer os pareceres. Em momento algum. A gente também tem conhecimento dos autos, então eu só queria deixar claro isso. Se foi uma conversa informal, ela deveria ter comunicado com antecedência a todos que são os vereadores que são presidentes de comissão. Eu gostaria de dizer à senhora vereadora que esse comunicado foi protocolado aqui, ó, protocolo número 108, em 10 de agosto de 2016. Se a senhora tivesse passado aqui na Câmara Municipal, a senhora estaria aqui com o senhor Silas. Se alguém gostaria de ler, está aqui o comunicado. Mais alguém? Nada mais havendo, encerro a sessão e que todos tenham uma boa noite.